Hoje o Fintech Lab está recebendo o professor Luiz Felipe Lages. Ele é professor catedrático da Nova SBE, a Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa, e também é professor visitante em várias escolas de renome e nível internacional. O professor Lages é criador do método VCW, né, uma metodologia que ajuda empresas a transformar desafios complexos em oportunidades concretas de geração de valor. Essa metodologia já foi aplicada com sucesso em empresas de todos os portes, né, desde startups até grandes corporações, e ela conta também com mais de 1 milhão de euros em financiamento da União Europeia. Nós agradecemos muito a presença do professor Luiz Lages aqui. Muito obrigado, professor, por abrir um espaço em sua agenda para conversar aí com o pessoal do Fintech Lab, e fique à vontade para suas considerações iniciais. Muito obrigado, Admir. É um prazer. Estou neste momento na Polónia, num congresso, onde vou falar como utilizar a Value Creation Wheel para criar valor na área do espaço. Ou seja, como utilizar técnicas de observação da Terra para resolver problemas na área da agricultura, das pescas, da aquacultura, das florestas. Acho que é importante dizer isto para iniciar, porquê? Porque para perceberem o quão transversal é esta metodologia de Value Creation Wheel, que vai desde do setor das fintechs até, por exemplo, a área da saúde ou até a área da educação, portanto é extremamente transversal. Ótimo. E, além de abrangente, ela também é global, né? Porque na semana passada o professor esteve aqui no Brasil, participando aí da Conferência Global de Geração Global sobre Criação de Valor, né? Um evento, uma iniciativa do Capitalismo Consciente Brasil, em parceria com a Fundação Dom Cabral. O professor esteve aqui e apresentou um workshop que eu fiquei sabendo que foi um verdadeiro sucesso, né, professor? Parece que temos número aí de 74% dos executivos que participaram desse workshop disseram ter o interesse de entender um pouco mais, de buscar certificações para uso dessa metodologia em suas organizações. Fala um pouquinho, professor, para a gente do evento em si e também do porquê que essa metodologia conseguiu aí conquistar tantos corações de executivos brasileiros na semana passada. Começando pelo evento. O evento, no fundo, é um fórum mundial em que junta várias personalidades espalhadas por todo o planeta, desde a Índia, à China, ao Japão, até, naturalmente, vários colegas da Europa, dos Estados Unidos e por aí fora, que têm interesse na área de criação de valor. Neste contexto, eu fui convidado para keynote speaker para dar uma talk sobre como é que a Value Creation Wheel pode ser utilizada para resolver desafios, para inovar e resolver problemas complexos. E também, neste contexto, fui convidado para fazer uma workshop seguida de um debate em que as pessoas iam pôr as mãos na massa, como nós dizemos em Portugal, para resolver desafios muito concretos. Eu diria que o sucesso da iniciativa deveu-se ao facto dos participantes, que era sobretudo middle managers e C-level, que compreenderam que a relação entre inovação e tomada de decisões é crucial, especialmente quando quando se trata de resolver desafios muito complexos. E, portanto, a abordagem de VCW destaca-se de outras metodologias por ser uma estrutura que é sistemática, mas ao mesmo tempo ágil, e que permite explorar diversas ideias para resolver um desafio e refinar as melhores ideias por meio de um processo interativo. Isto contrasta com a maioria das metodologias que são conhecidas no Brasil, que tipicamente são metodologias muito lineares, que não têm o que nós chamamos os filtros, os critérios, e que não envolvem os tomadores de decisão. E, portanto, a grande vantagem, por assim dizer, e porque é que os tomadores de decisão gostaram tanto, é porque, em meu ver, é porque a forma de trabalhar da VCW
pode levar a soluções muito mais robustas e impactantes, permitindo que as empresas não só busquem o crescimento económico, mas também contribuam para o bem-estar da sociedade e tenham em consideração vários critérios para chegar a uma decisão mais sustentável. No contexto brasileiro, onde as necessidades são tão diversas, não é? Esta metodologia pode ser, assim, uma grande aliada na criação de soluções inovadoras, sustentáveis das empresas que lá estiveram presentes. E por isso é que eu acho que esta iniciativa teve, portanto, 74% dos participantes disseram que estavam interessados em fazer a certificação e 58% disseram, inclusive, que estavam dispostos a vir a Portugal para fazer essa certificação em Lisboa. Muito bom, muito bom. Professor, no começo da sua fala, o professor citou em comparação com outras metodologias, né? O VCW costuma ser comparado, pelo que a gente tem ouvido, né, com o Design Thinking, por exemplo, né, para as pessoas entenderem do que a gente está falando. E aí eu queria que o professor falasse, assim, em linhas gerais, o que diferencia o VCW do Design Thinking e por que ele é melhor, né, na concepção do professor e dos executivos que participaram desse workshop também, né, já que eles se interessaram tanto, talvez eles, né, muito provavelmente eles tenham achado melhor mesmo, né? Assim, é difícil, eu não quero dizer que é melhor, tenho a minha opinião, como é óbvio, mas não vou dizer que é melhor. A minha perspectiva é que é claramente diferente e traz bastante valor acrescentado em relação ao Design Thinking. O que eu recomendo é quem nos está a ouvir, a ir ao ChatGPT e perguntar quais as diferenças entre a Value Creation Wheel e o Design Thinking. Mas, no fundo, há 5 grandes diferenças. No caso da Value Creation Wheel, da VCW, o focus é o tomador de decisão. Nós definimos o tomador de decisão como aquela pessoa que tem os 4 M's. Manpower, Minute, Money e Motivation. Manpower pode alocar uma equipa ao projeto. Minute pode alocar tempo. Money pode alocar dinheiro ao projeto. E, finalmente, Motivation está motivado para resolver. Em contrapartida, o Design Thinking resolve desafios do género, ou tenta resolver desafios do género, como acabar com a fome no mundo. Isto, no contexto da VCW, não é possível. Porquê? Porque não está claro quem é o tomador de decisão. No caso da VCW, teria de ser como reduzir, por exemplo, o número de mendigos num bairro específico em São Paulo, por exemplo. Isto é uma das grandes diferenças. Outra das grandes diferenças é que no Design Thinking geram-se 1001 ideias, mas depois as pessoas perdem-se no que nós chamamos o paradoxo da escolha, que é há tantas ideias, porque segundo o processo do Design Thinking não é possível criticar, essas ideias acabam por não ser implementadas e não estar alinhadas com os tomadores de decisão. No caso da VCW, para ter a certeza que as ideias ficam alinhadas com os vários tomadores de decisão, o que nós fazemos é aplicamos filtros, aplicamos critérios. E os critérios ajudam a escolher quais são as melhores ideias. Portanto, nós começamos dos critérios daqueles que são os must-have para aqueles que são os nice-to-have, uma espécie de ranking de critérios, não é? E isto vai ajudar posteriormente a filtrar as soluções. Depois, a terceira questão é que o Design Thinking é muito orientado para o consumidor. No caso da Value Creation Wheel, nós somos orientados para os stakeholders. Por exemplo, quando nós estamos a falar de empresas de fintech, é importante, claro, ouvir os consumidores, não tenho a menor dúvida, mas é importante também ouvir os outros stakeholders que interagem com as empresas fintech. Por exemplo, os investidores,
os fornecedores, os operadores no setor e por aí fora. E, portanto, a VCW tem uma perspectiva muito mais abrangente. A quarta grande diferença entre a VCW e o Design Thinking é que nós utilizamos os Devil's Advocate, ou seja, aqueles que dizem, em português, os advogados do diabo, não é? Aqueles que dizem porque é que as soluções não vão funcionar. Porque achamos que eles trazem muito valor acrescentado. Os pessimistas. Diga, Admiro. Os pessimistas. Exatamente. Os pessimistas na área da inovação chamam-lhe os laggards, os late adopters, os resistentes à inovação. Portanto, nós gostamos de incorporar essas pessoas que tipicamente são aquelas que são excluídas dos boards das empresas. No caso do Design Thinking, como o espírito é sempre gerar mais ideias e mais ideias e mais ideias e mais ideias, essas pessoas tipicamente não têm espaço para dar a sua opinião. E, finalmente, a quinta grande diferença, no caso da VCW, nós fazemos a implementação e fazemos a monitorização e controle na fase final. No caso do Design Thinking, tipicamente acaba na prototipagem, ou seja, é um conceito abstrato que tipicamente não pode ser implementado porque muitas vezes os tomadores de decisão não tiveram envolvidos e muitas vezes os vários stakeholders que são críticos para a decisão final não foram tidos em consideração. Entendi. Então tem cinco causas aí, cinco diferenças básicas aí que realmente tornam ele muito diferente, né? Apesar dele ser associado, né? Torna bastante diferente mesmo. Professor, eu queria trazer o conceito do VCW para o ecossistema fintech, como o professor mesmo acabou de esboçar aí um primeiro comentário a respeito. E diante disso, eu queria saber se o VCW, a metodologia, já foi aplicada em alguma fintech e se, caso positivo, qual que foi a situação e quais foram os resultados alcançados? Só para a gente falar um pouquinho do ecossistema aqui que interessa para o pessoal. Sim, portanto, a VCW tem sido aplicada bastante no setor financeiro, em empresas que têm operações de fintech, por exemplo, aplicamos no Santander, no Bank of Cyprus e também em organizações que trabalham com o setor fintech, como por exemplo a Mastercard. A VCW pode ser bastante benéfica para empresas do setor fintech de várias maneiras. Por exemplo, pode ajudar a identificar as oportunidades, ajudar a mapear as necessidades dos clientes e as lacunas no mercado, permitindo que as fintechs identifiquem oportunidades de inovação que atendam tanto às demandas dos consumidores quanto aos requisitos regulatórios. Por outro lado, a VCW também permite uma abordagem estruturada para a inovação. Como é uma metodologia interativa, ao contrário de muitas metodologias que são mais sequenciais, a VCW permite que as fintechs explorem diversas soluções potenciais, testem e validem as ideias rapidamente e se adaptem às mudanças do mercado, o que é essencial, como é óbvio, neste setor, porque está em constante evolução. Muda muito rapidamente, não é? Depois existe uma dimensão que eu acho que é crítico no caso da VCW, que é nós temos uma preocupação com a área social, com os Sustainable Development Goals e a Agenda de Paris. E, portanto, eu acho que a VCW pode orientar as fintechs a desenvolver soluções que não só busquem o lucro, mas também abordem problemas sociais, como, por exemplo, a inclusão financeira. Isto pode ajudar a criar um diferencial competitivo e a fortalecer a marca da fintech. Pode ainda, por exemplo, incentivar, que é uma ferramenta de co-criação, não é?
pode incentivar a haver uma colaboração multidisciplinar. É que a forma como a VCW foi criada promove a colaboração entre diferentes áreas da empresa, como, por exemplo, a área de tecnologia, do marketing, da compliance, permitindo que as fintechs desenvolvam soluções mais integradas e eficazes, tendo em consideração os vários stakeholders. Ainda sobre as fintechs, o uso, como nós utilizamos filtros na VCW, o uso de filtros interativos para refinar as ideias ajuda a levar a uma cultura de melhoria contínua, onde os feedbacks são constantes e, por esse motivo, vão ser incorporados no desenvolvimento do produto, aumentando a satisfação e retenção dos clientes, que era uma das preocupações que tinha, por exemplo, a Mastercard, quando fizemos o projeto com eles, e, naturalmente, isto vai fazer com que as empresas estejam sempre update. Finalmente, eu acho que outro aspecto que é crítico é a VCW, como permite a avaliação sistemática de ideias e soluções, ajuda as fintechs a identificarem e mitigar riscos antes de implementar novas funcionalidades ou produtos. Como eu lhe tinha dito na questão dos Devil's Advocate, não é? Se nós os incluirmos, aqueles que são os advogados do diabo, o input deles vai nos ajudar a reduzir a probabilidade de haver falhas dispendiosas. Ótimo. Esses aspectos vão tornar a VCW, portanto, de uma forma geral, poderosa para as fintechs que desejam inovar de forma eficaz e sempre alinhadas com as necessidades dos usuários, dos vários stakeholders, com as dinâmicas do mercado. Ótimo. Professor, o Brasil vive um momento hoje, especificamente na área financeira, de grande transformação. A gente tem bastante inovação que já foi aplicada e também um cenário onde estão previstas novas inovações chegando praticamente aí a cada mês uma nova ferramenta, uma nova solução. A gente está falando de Open Finance, a gente está falando da moeda digital, Drex, a gente está falando de Pix automático, uma série de inovações que estão chegando no mercado e que impacta diretamente o segmento fintech. No passado, quando esse fenômeno apareceu no Brasil, nós tínhamos ali um quadro bastante definido dos nichos de mercado onde as fintechs poderiam atuar. Tínhamos ali o mercado de meios de pagamento, que era o maior deles, onde a maioria das fintechs estavam, e concessão de crédito, vários mercados onde elas estavam. Uhum. E agora, com esse cenário de inovação que está surgindo, talvez uma das grandes dúvidas de um investidor, de um empreendedor que está iniciando uma fintech, seja qual nicho que ele deve entrar, né? Diante de o leque de opções que ele tem para atuar como fintech, talvez uma dúvida seja qual nicho que ele deve investir. E aí a minha pergunta o Fintech Lab, o VCW, a escolha do nicho seria um dos desafios, por exemplo, que um empreendedor poderia usar como mote principal para usar o VCW? A escolha de qual nicho ele deveria entrar? Sem dúvida, sem dúvida. A Value Creation Wheel pode ajudar uma fintech a escolher a melhor opção entre, por exemplo, a concessão de crédito, os pagamentos, a gestão financeira, as moedas digitais ou o investimento, seguindo um processo estruturado, não é? Ou seja, começando por definir os objetivos, em que basicamente tem que se perceber claramente quais são os objetivos da fintech, qual a sua value proposition, por exemplo, como aumentar a base dos clientes, melhorar a experiência do usuário, promover a inclusão financeira. Portanto, todos estes objetivos iniciais vão orientar o processo, não é? Portanto, é importante numa fase inicial de diagnóstico perceber claramente quais são os objetivos da fintech.
Depois, existe o mapeamento das necessidades do cliente. Portanto, tem que se realizar pesquisas para entender as necessidades e as dores dos usuários em relação a cada uma das opções. Entender, como é óbvio, como é que essas soluções podem resolver problemas específicos e assim ajudar a priorizar as opções que são mais relevantes. Tínhamos falado anteriormente que a questão da geração de ideias era crítico, não é? E para isso, à semelhança do que fizemos na Fundação Dom Cabral, podemos fazer workshops, podemos fazer sessões de brainstorming, podemos fazer surveys, focus groups, há várias técnicas de levantamento de dados que podemos utilizar, não é? Utilizar a inteligência artificial, por exemplo, e isto vai nos ajudar a gerar ideias, não é? Como é que cada opção pode ser aprimorada ou adaptada para atender às necessidades identificadas. É natural que... Diga. Ou seja, uma vez que uma fintech escolha o VCW, por exemplo, para encontrar a resposta para essa pergunta, qual seria o nicho que ela deveria atuar, o próximo passo, ou seja, o primeiro passo seria tomar uma dessas iniciativas para buscar as alternativas, né? Ou seja, um workshop, um evento para levantar as ideias, é isso? Exatamente. Portanto, começar por fazer, e nesse workshop seria feito, dependendo do tempo que temos, porque há vários níveis, não é? Nós temos o mais básico, que é um funil, é uma introdução, que no fundo é 4 horas, depois temos o sprint, que vai de VCW Sprint, que vai de 8 a 16 horas, depois temos a VCW Journey, que vai de 24 a 3 dias, de 24 horas a 3 dias, e depois temos a seguir o VCW Method e o VCW Method Framework. Portanto, em função da complexidade do problema, vai aumentando o tempo de duração da workshop, não é? Mas é assim, as fases são as mesmas. Agora o que acontece é, em cada fase, despende-se mais ou menos tempo, investe-se mais ou menos recursos, em função da complexidade do problema, da customização que é requerida e por aí fora, não é? E, portanto, como eu estava a dizer, começa-se por uma fase diagnóstica, depois passa-se à fase de geração de ideias, depois a seguir aplicam-se os filtros, que são selecionados pelos tomadores de decisão, filtros como, por exemplo, a viabilidade técnica, o potencial do mercado, o impacto social, o alinhamento com a missão da empresa, ou, por exemplo, a questão da concorrência, em que medida é que podemos ser diferentes e por aí fora, não é? E depois, a seguir, de afunilar, passamos à prototipagem do que temos em mente. Ou MVPs, não é? Minimum Value Products, produtos mínimos viáveis, se é que se pode traduzir assim, que permitam testarem as soluções num ambiente controlado, não é? Isto vai ajudar a recolher feedbacks e fazer ajustes já antes do lançamento. Depois há uma fase de teste e interação, em que se faz o teste com usuários reais, coletando feedback sobre as experiências com cada opção, e que vai ajudar, como é óbvio, a refinar a proposta de valor. Posteriormente, há a fase de análise de impacto, em que se vê os resultados financeiros e sociais. Isto pode incluir, por exemplo, uma análise de custo-benefício, como uma avaliação do efeito nas comunidades que são atendidas. E, finalmente, a parte de decisão, implementação e monitorização, não é? Em que, após a implementação, é essencial monitorizar o desempenho da solução escolhida e estar aberto a ajustes, utilizando a abordagem interativa de VCW para poder voltar atrás, se necessário, avançar e por aí fora, não é? O que é crítico é garantir que a fintech permaneça relevante e competitiva. Portanto, quando acaba um ciclo da VCW, pode surgir um novo desafio, não é? Por exemplo, que novo produto lançar no mercado? Ou como
resolver os problemas relacionados com a cibersegurança ou questões legais, ou, portanto, é infinito, não é? Existe sempre uma sequência de desafios que se vão colocando às fintechs. Ótimo. Agora eu vou colocar o professor agora na cadeira de um executivo de fintech brasileiro e considerando que seja essa a escolha do desafio, né, em qual nicho atuar, quero lhe perguntar se o senhor fosse um CEO de uma fintech brasileira e fosse usar o VCW para encontrar qual é o nicho de mercado que a fintech iria atuar. Agora eu queria que o senhor falasse sobre filtros, para que ela não chegasse no final do processo e frustrasse, né, os participantes com a impossibilidade dela ser executada. Seria orçamento, seria tempo de execução? Quais seriam os filtros principais aí que o senhor escolheria, considerando a realidade do mercado brasileiro? Pronto, é importante começar por dizer que a minha função como inventor e divulgador da VCW não é sugerir filtros numa área específica. Portanto, a minha função é mais orientar no processo da value creation wheel. Qualquer das formas, como é óbvio, posso dar as minhas sugestões, não é? Mas o tomador de decisão da fintech, como é óbvio, é que depois vai ter que escolher os filtros que são mais apropriados em função do que eu digo, do que vê na internet, do que lê, do que vê no chat GPT, das conversas que tem dentro dos escritórios e por aí fora. Portanto, mencionou, se eu percebi bem, o orçamento e o tempo de implementação. Claramente, esses são critérios que são chaves. Eu tipicamente utilizo os 4 M's, que é Manpower, Minute, Money e Motivation. E estes 4 normalmente acho que são críticos. Depois, pode ser, por exemplo, a viabilidade técnica, em que medida é fácil de implementar, a ideia pode ser desenvolvida com os recursos tecnológicos que nós temos, não é? Outra questão tem a ver com a escalabilidade, ou seja, se a solução pode ser ampliada para atender a uma base de clientes maior, sem grandes dificuldades. Acho que isto também é crítico, não é? Depois, aspectos, sendo eu professor originalmente na área de marketing, como é óbvio, a demanda do cliente, se existe um mercado claro, se existe um público-alvo bem definido para a solução proposta, eu acho que isso pode ser um filtro importante. Depois, a questão da concorrência, como é que a solução se compara com o que já existe no mercado, se realmente tem diferenciais significativos. Outro aspecto tem a ver com o impacto financeiro, o retorno sobre o investimento, qual é o potencial do retorno financeiro da implementação desta nova ideia, não é? Que está a ser desenvolvida. O próprio custo de desenvolvimento é value for money. Quais são os custos envolvidos na implementação e manutenção da solução? Depois, a questão do alinhamento estratégico, está alinhado com a cultura da empresa, com a visão, a missão, com os valores e objetivos estratégicos da fintech. As prioridades do negócio, se atende às prioridades atuais da empresa, como, por exemplo, a inovação em produtos ou a inclusão financeira, se for esse o objetivo. Como eu tenho sempre uma preocupação social, como eu tinha dito anteriormente, alinhada com os 17 SDGs, Sustainable Development Goals e o Paris Agreement, eu acho que aspectos relacionados com o impacto social, como a inclusão financeira, se promove a inclusão de segmentos menos atendidos pelo sistema financeiro, pode ser um aspecto muito interessante. A questão da responsabilidade social, se a proposta tem um impacto positivo nas comunidades atendidas. Depois, como é óbvio, neste setor, que é um setor bastante complicado do ponto de vista de regulamentação e compliance, tem que haver filtros legais, não é? Se está em conformidade legal
com as regulamentações do setor financeiro e as leis locais. Também a questão do risco regulatório, se há riscos associados à implementação da solução em relação às regulações que podem vir a surgir, não é? No futuro. Aspectos relacionados com a inovação e a diferenciação, em que medida é que a ideia é original, se está a oferecer algo que se vai destacar e ser diferenciador no mercado, se tem valor agregado, não é? Se esta proposta oferece valor adicional significativo aos clientes, em comparação com o que já existe. Eu tinha-lhe falado nos 4 M's, não é? O Minute, a questão do tempo de implementação, acho que é crítico, não é? O ciclo de desenvolvimento, ou seja, qual é o tempo estimado para desenvolver e lançar a solução? Porque neste setor, como é tão dinâmico, tem que ser viável dentro dos prazos da empresa e tem que estar atenta ao que a concorrência vai fazer, porque senão quando se acabar de desenvolver já está desatualizada, não é? Depois a questão também da sustentabilidade. A solução pode ser mantida no longo prazo com os recursos disponíveis, ou é demasiado ambiciosa, ou pouco ambiciosa. Tem potencial para ser sustentável e relevante no futuro. Portanto, há uma série de filtros. Eu podia continuar, não é? Há uma infinidade de filtros, mas como eu disse, a minha função como criador desta ferramenta não é sugerir filtros, é mais explicar o processo e dizer como é que ele pode ser aplicável nos vários setores. Quem tem que dar a palavra final sobre estes filtros é o tomador ou os tomadores de decisão destas fintechs, não é? Próprias fintechs, é verdade. Professor, acho que já deu para entender o processo do VCW, né? E como que uma fintech brasileira pode recorrer ao VCW para aplicar o processo nas suas decisões, né? Eu queria que o professor falasse um pouco sobre o VCW Brasil, uma vez que o professor tem essa agenda aí pelo mundo, o professor não vai estar aqui para nos ajudar, né? Como é que os brasileiros podem recorrer à VCW? Eu, em primeiro lugar, acho que pode ser interessante fazer o trabalho de casa, como nós fazemos em Portugal, que é ver o que já existe, não é? Pode ser, por exemplo, ao website valuecreationwheel.com, onde já tem vários livros, tem vários artigos científicos, tem vários vídeos, tem vários case studies e por aí fora, não é? Naturalmente, estando no Brasil, estando estas fintechs no Brasil, recomendo que entrem em contato com a VCW Brasil, que também já tem um website, podem pôr no Google e aparece o website, podem entrar em contato com o diretor executivo da VCW Brasil, que depois explicará quais as soluções que já são oferecidas no Brasil e como é que vos pode ajudar a resolver os vossos desafios. Naturalmente que eu estarei sempre aqui para dar o apoio que for necessário, não é? Tá, ok. No workshop, o professor e o próprio Luiz Antônio, né, que é o diretor aqui da VCW Brasil, falaram sobre as certificações, né, que estão sendo oferecidas aí como uma estratégia de disseminação da metodologia, né? Parece que essa é a ideia de fazer com que as pessoas conheçam, tenham contato com a metodologia. Eu queria que o professor explicasse um pouco sobre as certificações, como obtê-las, ao que elas dão, elas reconhecem, de que forma, como é que funcionam as certificações e como obtê-las. Muito bem. Aproveito para, se quiserem saber mais sobre as certificações, não sei se consegue ver, podem ver este livro que está na valuecreationwheel.com, em Open Access, e aqui na última página do livro apresenta uma tabela com os vários tipos de certificações. E na página inicial também apresenta os 4 níveis iniciais, que é o VCW Sprint, seguido do VCW Journey,
depois a seguir vem o VCW Meta, depois o VCW Meta Framework. Portanto, a ideia, o que foi acordado com Luís Cláudio Oliveira, que é o diretor executivo da VCW Brasil, foi no Brasil começar-se com o VCW Sprint, depois passar-se à VCW Journey e gradualmente, passo a passo, ir encontrando, digamos, pessoas que vão promover a VCW junto das suas empresas, junto da sua network, consultores que passem a palavra no Brasil e que as implementem no seu trabalho diário, não é? Vai haver pessoas que têm interesse em aplicar a VCW num contexto mais de organizações públicas, outras no contexto de empresas, outras até ao nível pessoal, mas isso depois cada pessoa vai ver o que é mais adequado ao seu caso específico. Ok. Então, as fintechs brasileiras e também executivos de outros setores que quiserem ter contato com a metodologia ou até que se interessarem em obter as certificações, além de, o primeiro passo seria, como o professor disse, conhecer um pouco mais, dando uma navegada aí nos sites, tanto o site original, né, quanto o site da VCW Brasil, e de repente entrar em contato mesmo, né, com o pessoal da VCW Brasil, para entender um pouco mais dessas certificações e ter contato prático com a metodologia, né? Essa seria Exatamente. Orientação. E se virem no website da VCW Brasil, tem lá os contactos com quem devem falar. Ótimo. Tá ótimo, professor. Eu acho que as perguntas que eu tinha eram essas, né? E eu deixo o professor à vontade para fazer as suas colocações finais, de repente falar alguma coisa que não foi perguntado, que o professor ache relevante falar para o público brasileiro. E fica à vontade, professor. Eu queria só dizer que foi um prazer, Ademir, esta entrevista consigo. As perguntas que fez demonstram que fez o trabalho de casa e que já está familiarizado com a metodologia, por isso os meus parabéns. E em tudo o que eu possa ajudar para ajudar a divulgar a VCW no Brasil, terei todo o gosto. Estarei aqui para futuras questões que tenham ou futuras dúvidas que possam surgir. Ótimo. Muito obrigado, professor. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade aí de reservar um espacinho na agenda para falar com a gente e vamos marcar uma próxima vez, de repente alguma fintech estiver aplicando na prática o VCW, a gente pode voltar a conversar e de repente entender como é que estão acontecendo esses processos, né? Então, eu agradeço mais uma vez, desejo sucesso ao VCW, ao professor aí, na disseminação dessa metodologia e deixo aí a mensagem, né, para quem tiver em dúvida sobre qual caminho seguir no ecossistema fintech brasileiro, use VCW e você vai conseguir chegar ao seu objetivo de uma forma mais eficiente, ok? E recomendo também que utilizem inteligência artificial, como o ChatGPT, Perplexity, etc., para fazerem perguntas sobre a VCW, por exemplo, em que países já foi aplicada a VCW, ou que empresas têm aplicado a VCW, que tipo de desafios tem a VCW resolvido, ou se calhar em vez de VCW digam antes Value Creation Wheel, para ser mais clara a pergunta. E, portanto, com estas proxies, se fizerem 4, 5, 6 perguntas, hoje em dia o ChatGPT é espetacular e pode-vos ajudar imenso no trabalho de casa. Ótimo, ótimo. É isso mesmo. Muito obrigado, professor. Até a próxima. E fiquem ligados aí no Fintech Lab para mais novas entrevistas, ok? Obrigado, Ademir. Deus. Um abraço.